Muito bem, internautas do portal leov.com.br, estamos novamente aqui no portal trazendo agora notícias culturais e falando em peça teatral. Vai acontecer logo mais na Casa das Artes o espetáculo Jacques Desmoulins. O espetáculo que traz a participação do ator John Vaz. Ele está ao meu lado. Tudo bem, João? Está meio frio, né? Mas está tranquilo, né? Estou quase morrendo, mas está tudo bem. Bom, John, como é que é esse espetáculo? Como é que é a peça? Vai ser espetáculo estreou no Rio em 2010 e já foi encenado em 34 municípios em 12 estados do Brasil. Tá, em turnê. O outro espetáculo que eu faço, que é o Dom Pedro I, já fiz em 78 municípios em 15 estados. Também está mais tempo em cartaz, que estreou em 2008. Esse espetáculo que vocês vão assistir aí na Casa das Artes, aqui em Bento, é um espetáculo sobre o fim da Ordem dos Cavaleiros Templários. O espectador deve conhecer inúmeras histórias, livros sobre a época das cruzadas, tem muitos filmes sobre isso e tal. Então, o que a gente vai falar para o público é que Jacques Desmoulins foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros e como é que ele foi, como é que foram os bastidores da perseguição da Inquisição e do rei Filipe da França em incriminá-los como hereges, exterminá-los. Por que isso aconteceu, né? De que forma que isso aconteceu, os motivos e tal. Então, assim, o espetáculo desvenda essa história. Além disso, o espectador que não conhece absolutamente nada sobre a Ordem Templária, o surgimento dela, é a oportunidade de ter uma espécie de aula de história medieval, porque eu trago o espetáculo 4.000 anos antes do surgimento dos Templários, mostrando para o público como é que foi criado, construído o primeiro Templo de Salomão, todas as guerras que Jerusalém se passou até chegar à Primeira Cruzada, os motivos da Primeira Cruzada, chegando por Saladino, e aí onde eu coloco a visão do Islã sobre as cruzadas. Eu faço um espetáculo com 2 pesos, não é um espetáculo panfletário, apenas falando de um lado só, apenas do lado ocidental. Conta a história no todo. Do lado do Oriente também. Os historiadores orientais, árabes, também tem muita coisa para poder falar da questão das cruzadas que não são passadas para nós, porque somos do mundo ocidental. Há uma manipulação de informação. Então a gente coloca esses 2 pesos. E até chegar, então, os bastidores da trama do Papa e do rei para incriminar. Como é que é o trabalho que você faz para fazer uma peça como essa que você vai realizar hoje à noite? Quanto tempo precisa para ver a história, se adaptar a esse tema? Olha, todo o espetáculo até então durou 1 ano de produção, em pesquisa, estudo, etc. Eu sempre dou as entrevistas dizendo que é 1 ano, né? Esse novo espetáculo que eu estreiei agora em abril, sobre a Inconfidência, a Revolução Francesa e a Conjuração Mineira, durou 1 ano e meio. 1 ano eu passei estudando Revolução Francesa, Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, Brasil colonial, para poder extrair o pulo do gato para poder fazer esse espetáculo. Foi um espetáculo que me consumiu mais tempo. Mas, em geral, todos os espetáculos que eu fiz até agora, são 6 meses de estudos, 2 meses para escrever o texto e o restante de ensaio e produção de figurino, cenário, etc. Então o público vai assistir em 1 hora a produção que levou 1 ano para poder ser desenvolvida, né? Então, desde a trilha sonora, o tipo de material, porque é o seguinte, como é turnê, eu trabalho com turnê, né? São apresentações únicas lotadas dos municípios. Então, como é muita viagem, a gente tem que, além do cenário, das coisas que a gente tem que pensar, tem que saber o tipo de material para a gente poder levar, para não pesar tanto. E você estuda tudo isso? Porque assim, e detalhe, não pesar tanto e que o material não fique amassado. Porque quando você viaja não tem jeito, a mala vai para cá, para lá, e ônibus, e avião, e aqueles caras do avião pegam a sua bagagem com muita delicadeza, né? E tudo mais. Então, até nisso você tem que pensar. Para você não chegar com o figurino todo arrebentado, você tem que passar, imagina, quantidade de figurino. Né? Só fica tranquilo quando termina a peça. Então, exatamente. Então, assim, essas coisas têm que ser pensadas, realmente, por exemplo, um exemplo legal disso foi os Profetas do Aleijadinho, que são 12, e que eu tive que fazer 7, porque mais 4, mais 5 não ia dar certo, porque o peso ia ser absurdo para poder carregar, entendeu?
Então eu tive que diminuir cenicamente para poder distribuir. Os sets ficaram super bonitos em cena. Você tem que se transformar num ator de época, né? Porque fez na TV Globo a minissérie JK, foi o nosso João Goulart. Né? E depois fez a Amazônia, que foi um general. Coronel. Um coronel boliviano que combateu um coronel gaúcho, que é o Plácido de Castro. Dono do Acre. Foi mandado aqui do Rio Grande lá pro Acre para combater o coronel Rojas, que era eu, e o Alexandre Borges que fazia o Plácido de Castro, né? E a gente combateu lá no Acre e o Brasil venceu. Olha, teve outros espetáculos tantos que eu fiz, o Che Guevara, né? Foi o maior sucesso que eu fiz até hoje. Foi Vampiro também? Da Vamp. Há muitos anos atrás, não vou revelar para não revelar a idade. Eu fiz Chico Mendes, eu fiz o JK, o próprio Juscelino Kubitschek, eu interpretei ele no Rio, em Brasília, em Minas, foi premiado com esse espetáculo e tudo mais. O próprio João Goulart, que você citou aí, teve outros também, como o Luiz Althusser, que eu fiz com o Estênio Garcia e com a mulher dele, a Márcia Barros. Fiz o Antonin Artaud, dirigi Camille Claudel, Van Gogh, essas coisas assim. Tem agenda cheia sempre, todo ano? Todo ano com agenda bem cheia. Você é muito bom com ator, né? Principalmente para nós atores que não estão na panelinha. Assim. Porque, infelizmente, no Brasil, você tem todos os recursos públicos e privados destinados a um mesmo grupo. Né? Eles que recebem todos os patrocínios, seja na dança, como também no teatro, no cinema, na televisão, somente eles. Então, o que sobra é absolutamente nada. Então, você tem uma classe artística que paga para trabalhar. Você vê que um aluguel de teatro no Rio de Janeiro é R$ 1.500 por dia. Então, se você faz uma temporada de 3 dias... Teatro pequeno, né? Um teatro E você tem R$ 4.500 por semana. Você não vai ter público para poder pagar o aluguel. Entendeu? Eu já vi muitos atores rateando num domingo para poder cobrir o pagamento do aluguel do teatro, porque para levar para casa você não vai levar nada. Melhorou para o ator as leis da incentivo à cultura no Brasil? As leis só melhoram para esta mesma panela. Para essa panela. Nunca a lei é favorecida para a classe artística, mas para os barões sim. É para eles que servem, somente para os grandes produtores. Para Caetano, para Gil, produtores deles, né? Sim. Caetano, Gil e essa turma que são os medalhões do Brasil, vamos dizer assim, né? Que estão aí como medalhões há 40, 50 anos. Esse é o problema, porque não se constrói outros medalhões, né? Os medalhões que estão aí não têm a mesma qualidade de um Gilberto Gil e um Milton Nascimento, né? Mas então são as pessoas que pagam para trabalhar. E existe também uma pequena fatia intermediária dessa classe artística que consegue, pelo esforço do próprio trabalho, algum reconhecimento daquela coisa da água mole e pedra dura, tanto bate que vai que fura, né? Que é o meu caso. Então eu tenho um mercado no Brasil inteiro que eu consigo lotar teatro no país inteiro. Se eu fizer o espetáculo em cartaz no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu vou ter média de público de 40 pessoas, 30 pessoas. E eu nas minhas turnês eu tenho média de público de 400. Então, para mim não é vantagem nenhuma. E olha que coisa horrível. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, moro lá, minha produção é lá e eu não faço espetáculo na minha cidade. Porque é inviável. O custo é muito alto. É altíssimo e não tem público para isso. Então eu saio do Brasil, estou saindo daqui para ir Fortaleza dia 30. Dia 30 eu estou em Fortaleza. Muda completamente o clima, hein? Faço espetáculo dia 1º lá. E saio de lá, vou para Roraima, Boa Vista. Depois Itubiara, Goiás. Quer dizer... São umas turnês alternativas que vocês pegam, né? O Brasil inteiro, e é tudo lotado. Todos os ingressos são esgotados. Aqui também vai ter esgotação. Já está no fim dos ingressos. A peça de hoje, ela é feita hoje em Bento e depois vai para Fortaleza? Esse mesmo espetáculo vai para Fortaleza no Congresso Nacional Demolei. Tem a Ordem Demolei, que recebeu esse nome em homenagem ao meu personagem, ao Jacques Demolei. E que o heroísmo de Jacques Demolei veio exatamente por causa disso. Eles receberam esse nome, essa Ordem Juvenil, Paramaçônica Juvenil, recebeu esse nome, porque Jacques Demolay ele foi preso, ele foi torturado durante 7 anos e negou revelar para os seus torturadores o destino de onde ele tinha embarcado a documentação e o tesouro templário, que ele sumiu com isso. Foi por causa disso que eles foram perseguidos e exterminados. Mas eles queriam saber o destino, e ele não estava revelando. Eles queriam saber como é que os templários faziam os seus rituais lá dentro. Como é que os sinais, palavras de passe, aquelas coisas, né? E ele não revelou. E aí ele foi obrigado a assinar uma confissão para pegar a prisão perpétua e ele falou, não, isso aqui é uma farsa, isso é uma mentira.
eu prefiro a morte, porque se ele negasse aquela confissão, ele ia para a fogueira. Ele falou assim, eu prefiro ir para a fogueira, manter minha honra em pé. E aí ele botou o dedo na cara, falou tudo que tinha que falar, espalhou no ventilador e aí foi para a fogueira. Quer dizer, o cara que preferiu a morte, né, do que revelar. Então, esse heroísmo dele de assumir igual o Tiradentes fez, porque na hora H, todos os outros inconfidentes conjurados colocaram a culpa no Tiradentes, negaram a participação na conjuração e ele falou, não, assumo. Já que vocês não querem, eu assumo. A culpa é toda minha. Guardou o segredo para sempre. Prefiro ir para a forca. Tá certo. Então, hoje à noite, Jacques de Molay com nosso amigo John Vaz, aqui na Casa das Artes, a partir das 8h30, ou melhor, 21 horas, aqui na Casa das Artes. John, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. E o friozinho aí tá... já vai terminar mesmo. Domingo já não tem mais frio. Domingo já estou no Rio, estou embarcando para o Rio. Sucesso, boa sorte e caminhada, viu? Obrigadão, valeu.